Fala aí galera, eu soltei e quando eu disse que eu tava pronto pra ser decepcionado, eu tava brincando, eu não achei que a Konami ia levar a sério. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder trazer o vídeo, né, falando sobre os novos suportes de Necroz. A coleção da Terminal World 2 vai ser lançada ainda no ACG e vai demorar um pouco pra chegar pra gente, talvez chegue num Battle of Legends da vida no meio do ano que vem, mas ainda assim a gente já tinha o anúncio das cartas de Necroz, né, que viriam na verdade o arquétipo de Necroz. E é claro que eu, putinha desse jogo como sou, fiquei conjecturando um tempão sobre suportes. Eu fiz 2 vídeos diferentes, inclusive, que você pode acompanhar aqui em cima, comentando um pouco sobre, né? Então, minhas expectativas estavam muito altas. Por quê? Porque na última Terminal World A1 que foi lançada, a Konami lançou suporte para 4 decks diferentes: Genex, o Ice Barrier, Infernoid e Ritual Beast. Em todos esses decks, eles lançaram suportes que mudaram o patamar do deck. Eles lançaram algumas cartas que, sinceramente, parece custom card, parece que um fã que gosta muito do deck criou cartas para aquele arquétipos ali, tá ligado? Então o Genex recebeu o Link 1 completamente insano, além do Link 4, do Bicho Extender. Então, apesar do deck ser ruim e hoje em dia ele continuar sem fazer nada, os suportes elevaram o patamar do deck, porque o deck tão ruim assim precisa de uma custom card absurda para colar todo o resto do deck. Foi o que o Genex fez. O Infernoid, então, pelo amor de Deus, cara, aquelas cartas são roubadíssimas. Tudo bem que das 4 cartas, só 2 são usáveis, mas as 2 são as cartas, elas são completamente roubadas, como eu comentei nesse vídeo aqui em cima com o Battle Marco, o Marco Batalha. No Ritual Beast, as 4 cartas são usadas no deck, mano, sendo que a Espiritual Lara é completamente insana na proposta do arquétipo. É muito zoado, tá ligado? E o Ice Barrier, tudo bem, eu não lembro aqui do suporte do Ice Barrier, então pode ser que esteja fugindo e o Ice Barrier tenha recebido suportes tão um pouco estranhos. Mas ainda assim, eram completamente... fazia sentido você pensar que a Konami tá quebrando a banca, lançando suporte forte pra esses decks fracos dessa Terminal World. Faz sentido. Agora, recentemente, na Terminal World 2, eles lançaram 3 decks, né? Eles anunciaram suporte para 3 decks. O Jurrak, que não é nada demais, tá? Mas assim, funciona, tem as coisas lá do deck e tal, mas é ruim, vamos falar a verdade. O outro que eles lançaram suporte, vai me fugir, o Fable. O Fable eles lançaram suporte, também é estranho, tá? Também é estranho, não viu nada demais, então talvez aí já tava um prelúdio. Agora pro Genite não. O Genite eles lançaram suporte muito bons. Um circular, a porra de uma spell que dá rota e dá Branded Fusion ao mesmo tempo, na mesma carta, você pode usar um de cada efeito por turno. Ah, beleza. Eu comentei aqui em cima sobre o Geminite, por exemplo. Então eu tinha expectativas, tá? Mas enfim. Eu disse que eu tava pronto pra ser decepcionado, mas não era verdade. Vamos ver o que aconteceu, porque o assunto é esse, a partir então vamos lá. Muito bem, meus amigos, eu peço até um pouco de desculpa, tá? Porque eu tô um tempo aí sem postar vídeo aqui, e lá no canal de Jogos Comentados, os vídeos que vocês estão vendo, eu devo ter gravado há umas 2 semanas atrás, tá ligado? Tem muito tempo que eu não paro pra gravar um vídeo. Realmente tá acontecendo algumas coisas que eu não consegui focar no canal, né? Então, como eu tinha um tempo há umas semanas atrás, eu gravei vídeo lá no canal de Jogos Comentados pra deixar postado por 2 semanas. E é o que tá acontecendo. Só nesse fim de semana agora é que eu vou voltar a focar e dar uma olhada no canal, tá ligado? Caso tenha vontade. Mas enfim, vamos voltar aqui pro Necroz e é foda, porque aí o vídeo que eu volto no vídeo que eu volto fazendo conteúdo é um vídeo de completa desilusão. Bom, então aqui tá a tela, né? O playmatch, a artwork que vazou, na verdade, em um torneio específico lá na Indonésia, foi alguma parada assim, e aí vazou essas cartas aqui, né? Isso como sendo, teoricamente, o Necroz com a armadura de Metaltron, que é um Link e não um Synchro, e aqui tem o Trishula, que parece bastante com a arte desse cara aqui, ó, do Trishula Zero, ao invés de ser enfim, uma nova carta, só que nova carta de Trishula. Fazia muito sentido, parece bastante. Né? O efeito do Metaltron eu comentei com vocês nesse vídeo aqui em cima, e o desse Trishula, como eu imaginei que tá aqui seria um ritual, eu imaginei que seria uma carta nova também, sem falar que naquela arte de divulgação a Konami mostrou a Emilia e o Avance, né? Com formas mais evoluídas, digamos assim, mas antes de chegar nas armaduras. Então, por aí já tinha quase que 4 cartas garantidas, tá ligado? Mas falta coisas, como por exemplo uma spell de ritual. E aí que vem um pedaço da desilusão, porque se a gente passa pra cá, a gente vai dar uma olhada nas cartas anunciadas. Então tá aqui a Emilia Dance Priestess of the Necroz. Então a Emilia veio naquela artezinha que a gente viu na capa, né, da Terminal World, onde mostrava os arquétipos, e foi ali que a gente viu, beleza, parece que vai vir suporte pra Necroz. Então a Emilia, a gente sabia, quer dizer, não dava certo pra saber, porque os dois estavam juntos, né? No caso, o Avance na frente e a Emilia atrás. Poderia ser uma carta só. Seria a famosa trap de Necroz? Poderia ser uma spell, alguma coisa assim, mas na verdade, eu até comentei nos vídeos, eu não sei se isso aqui, cada um deles vai ser uma carta, ou se essa arte vai ser em uma carta só. Não sei. Acaba que cada um é uma carta. Então,
Seriam rituais? Não, porque ela não tem armadura de Necróis. Ela não tem armadura de monstro de Synchro. E o mesmo vale pro Avance aqui também, né? Então acabou que vieram cartas soltas. Então a Emilia é um monstro de main deck e o Avance é um monstro de main deck. Tem problema vir monstro de main deck assim pro Necróis? Ele é um deck de ritual, cara. A gente tem que otimizar a forma que o ritual acontece. Isso aí, por si só, vindo esses monstros de main... Como quando aquela arte foi anunciada, eu falei que eu tava preocupado porque seriam rituais. Isso aqui é um ritual, isso aqui é um ritual também. E aí os outros monstrinhos lá eles iam ser cartas de main deck, meio que dava pra gente pensar isso, a não ser que os dois fossem uma trap, alguma coisa assim. Mas não, e aí eu tava preocupado, porque viriam mais rituais. Mas eu tive que criar efeitos absurdos pra deixar esse ritual fazendo sentido no deck, né? Foi o que eu imaginei, porque de novo, a última coleção da Terminal World, eles fizeram cartas absurdas e roubadas e que elevam o patamar do deck. Bom, não foi o que aconteceu aqui, né? Nós temos o Necross of Metaltron, de fato era bem o que a gente imaginava, porém, ela é um ritual Pendulum. Eu já vou chegar com vocês aqui o que eu imagino disso aqui, né? O que eu acho. Que na verdade eu achei bem estranho. Dava pra amarrar, mas eles não fizeram decentemente. E por fim nós temos a Necross Divine Mirror. É um novo espelho aqui dos rituais, né? No caso, mas ele não é spell de ritual, é uma Quick Play, tá? Então, beleza, não tem nenhuma trava assim com relação a uma carta que buscaria só spell de ritual Necross. Não tem, porque o Clausus, por exemplo, ele pega qualquer spell trap. Não veio a trap de Necross. E a spell que veio, nova, é uma nova spell de ritual. O que eu espero de uma nova spell de ritual que venha pra Necross? Foi o que eu comentei no último vídeo com vocês, mano. É uma carta que faz ritual usando o monstro da mão do cemitério, tributando o material do deck. Uma porra dessa, tá ligado? Ou então invoca o material do deck tributando... Ou então invoca o ritual do deck tributando o material da mão. É algo assim que precisa. Tem que ser agressivo e roubar, tá ligado? A mecânica de fusão, ela é muito roubada. A Konami sabe que fazendo... Que dando suporte para decks de fusão, ela não consegue ser honesta. Ela tem que ser agressiva em como ela lança suporte. Por isso que tem a Branded Fusion. Tudo começou lá atrás com Shadow Fusion. Veio a Fusion Dash, veio a Branded Fusion, veio a Phantom e o Bell, veio o ABC. Ela sabe que não dá pra ser honesto nisso. Numa fusão. E o ritual, eles querem ser honestos, tá ligado? Na minha vez, ela quis namorar. Chupou a pica de todo mundo na minha vez, ela quis namorar. É o que a Konami faz com o suporte pra Necross, meu Deus. Mas deixa eu comentar aqui com vocês então do que se trata, né? Basicamente nós temos esse monstrinho aqui, o Avance. Ele é interessante, tá? Ele é um monstro de água de nível 4, Spellcaster, tá? E aí quando essa carta é normal, quando ele é normal... tem essa parada que gerou polêmica, né? Porque o terceiro efeito é só uma vez por duelo. Enfim, quando essa carta é normal invocada, você pode Special Summon um Necross monstro do teu deck, exceto ele mesmo. Se você faz Ritual Summon de exatamente um Necross ritual, com o efeito que requer usar atributo, ele pode ser tratado como tributo inteiro. E o terceiro efeito, que é uma vez por duelo só, se esse card é tributado por efeito, você pode adicionar qualquer número de cartas banidas Necross, com nomes diferentes pra tua mão. Parece que a Konami não sabe como o deck funciona, né? Tipo, como é que eu vou ficar banindo essas cartas toda hora? Ah, não, mas esse spell de ritual, ela consegue banir outro bicho do cemitério pra poder buscar uma spell de ritual. Ah, não, mas eu lancei o Ardibiré, tá ligado? O Ardibiré descarta, tributa e joga uma spell, você banha a spell e pega a spell. Uou! E aí se você tributa o avanço, você pega todo mundo de volta. É tipo, ai, caralho. Enfim, parece que o objetivo dessa carta é dar um foco grande no Ardibiré, porque só ele consegue acelerar essa parada da spell. Porque antes, o fato dessa spell de ritual ter o efeito de se banir do cemitério junto com outro Necross pra poder buscar uma spell de ritual e isso te dá fôlego, era numa época em que o jogo não era tão acelerado, era 2015, o deck é de 2015, então nessa época fazia sentido os efeitos, essas spells terem esses efeitos e era muito bom, tá? Era muito bom, porque você ia ter tempo pra poder, pra isso poder fazer diferença. Ainda tinha um monte de quê de interação de que o Necross queria ter o campo vazio, então de repente entra uma Trishula e você não mata a Trishula, deixa ela lá, porque na época o cara não conseguia tirar a Trishula do campo, e se não tira a Trishula do campo, às vezes ele não conseguia banir a spell do cemitério pra pegar uma outra spell de ritual, então ele não conseguia fazer jogada, ele ia bater com a porra da Trishula e ia ficar lá, você ia ganhando tempo, então tinha um quê de dinâmica ali, de estratégia, que era interessante na época. Hoje em dia, você não tem um tempo de ficar queimando esse spell de ritual pra poder fazer alguma coisa. A única carta que faz isso é o Ardibiré, que descarta e tributa um Necross da tua mão ao campo pra jogar uma carta Necross do deck pro cemitério. Aí você jogaria a spell, por exemplo. E aí a spell bane do cemitério pra poder buscar alguém. Só ele faz isso, tá ligado? Então, é estranho. Esse efeito aqui, essa carta é exatamente com o mesmo efeito, tirando essa parte aqui, né? Mas a ideia foi bem a mesma que a Konami teve, que eu fiz lá no meu primeiro vídeo. Comentando sobre a possibilidade de suporte para Necross, que eu comentei com vocês pela arte, né, de ter a Emilia e o Avance, que poderia ser um suporte compartilhado, porque tá dentro da lore da Terminal World, entre Necross e Gishki.
E somente por esse motivo eu imaginei que poderia ter uma carta como o Avance aqui, por exemplo, que entra e invoca um Necroz ou Gishka do deck. Foda-se o Necroz, não tem Necroz pra poder invocar. Nenhum Necroz faz nada. Os monstros Necroz rituais se descartam pra fazer alguma coisa, e aí eu tento invocar eles de alguma forma. E os monstros de Necroz, eles só servem para ser tributados. Na época fazia sentido, porque eu queria tributar pra jogar de Valkyrios Control, saca? Fazia sentido, o Valkyrios tributando 2 nomes, então o Valkyrios se tributava um outro, então esse outro que eu tributei foi o velho pegou outro Valkyrios e eu comprei 2 cartas e eu tenho um Valkyrio pra eu não morrer. Então, eu tô toda a dinâmica da época, então todos os monstros Necroz que tem, eles só trigam quando eles são tributados, tá? Então esse cara, ele vai entrar e vai invocar alguém pra ser tributado, porque ele não faz nada, o que não adianta muita coisa. Então, beleza, mas na carta que eu imaginei, que tinha exatamente esse efeito, só valeria se ele trouxesse Gishk. Porque aí, Gishk e Necroz, porque aí ele entra normal, invoca o Gishk Green invoca o Gishk Abyss, o Gishk Abyss pega uma carta, e aí seria absurdo. E aí se ele é usado para um ritual de água, você usa ele como tributo, não só para Necroz, mas aqui é só para Necroz. E se ele fosse tributado, eu coloquei lá que ele comprasse uma carta, por exemplo. Aqui ele pega as cartas banidas uma vez por duelo. Tudo bem, é um efeito bom caso o deck tivesse proveito, mas o deck não tem proveito, tá? Não tem proveito. Vamos para a próxima carta aqui, que é a Emilia. A Emilia, ela também é nível 4 de água, e aí se você tem um Warrior Necroz no teu campo ou no teu cemitério, então se você descartou o Cloud, descartou o Brownak pra poder buscar uma coisa, inclusive o Brownak adiciona ela, né? O Brownak pega qualquer monstro, eu não lembro, mas enfim. Ela pode entrar por Special da mão. Bom, tudo bem. Se esse card é normal Special invocado, você pode adicionar um Necroz Ritual Monstro ou Necroz Spell do deck pra tua mão. Ah, então ela pega Spell Quick, ok. E se você faz ritual diretamente um Necroz, você pode usar ela como tributo inteiro. Tudo bem, nem é ruim, tá? Assim, não é ruim, só não é algo que põe o deck pra frente, saca? E é por isso que eu tô frustrado, porque eles tinham que roubar e eles não roubaram. Mas vamos lá. Aqui a gente tem uma jogada, né? Normal Summon o Avance, porque o Avance, de novo, ele não vai invocar ninguém decente. O Shurich entra e não faz nada. E ele serve contra o inteiro, tudo bem. O Hexa, ele entra e se ele for tributar, ele pega um dragão. Nem tem dragão pra eu buscar hoje em dia. Tem um Catástrofe de Size Armor, que não serve pra nada, tudo bem. Tem o Great Sorcerer, que só serve pra ser tributado também. Tem a Dance Princess, que também serve pra... Mas tá. Mas agora eles lançaram junto, né? Que é a Emilia. Tudo bem, o Avance entra e invoca a Emilia entra e pega uma carta. E agora? Os dois servem como um tributo inteiro. Tudo bem, faz sentido também. E o deck não tem nem a decência de ter one card play, tá? 2024. Nem a decência de fazer one card play. Porque se você faz isso e você pega... Se você tem a spell, você pega o monstro. Tem um monstro, você pega a spell. E aí você dá ela, tributa alguém deles aí e faz alguma coisa. E se você tributar o Avance early game antes de brincar do cemitério... Não adianta nada, porque o Shurich é bom com um tributo inteiro? É, mas ele é bom com um tributo inteiro porque ele tributa e pega um Warrior. Aqui ele nem faz isso, né? Até porque os outros já pegam cartas, então era difícil fazer o Avance trigar de alguma forma. Pegar um monstro ritual, sei lá, qualquer coisa, mesmo que fosse fora do Necroz. Alguma coisa assim. Entendo, é fofo, mas não é o que o deck precisa, sabe? Não é o que o deck precisa, parece que nem sabe. Porque antes nós tínhamos uma parada no Necroz de ser um deck que fazia Exceed 4. Tinha jogadas e jogadas, principalmente quando existia o Dijin, que você fazia o Normal Summon de um Shurich, Normal Summon de um Manju. E aqui, isso aqui faz a mesma coisa que o Manju, tá? Com exceção de que ele coloca 2 corpos nível 4 no campo, tá? Mas pela velocidade do jogo, se a gente ignorar as variáveis externas aqui, ignorar a força do ar, a resistência do ar, a gente vai chegar na mesma coisa. Que é o Manju pegava alguém, você fazia o ritual do Unicore, e o Unicore virava um material de Exceed 4. Pra você fazer alguma coisa. Isso aqui vira um Exceed 4, sozinho. Enquanto deixou uma carta Necroz pra trás. Parece de fato um salto, mas a mecânica é tão atrasada e os rituais de Necroz são tão honestos que fica pouco, entende? Parece que tá reclamando de barriga cheia, porque de fato... Eu não tô com um bagulho que é tão lixoso assim não, tá? Essas cartas, elas são decentes. Mas é que parece que é um suporte de 2017. Entende? É uma parada dessa. E 2017 já tinha carta forte, né? Mas enfim. Mas aqui dá pra você fazer um Bahamut Shark. Normal Summon, faz um Bahamut Shark, faz o Totally Awesome. E tem uma carta Necroz que a Emilia deixou pra trás. Aí se vira. É porque a engrenagem é tão grande, entende? A engrenagem já é tão grande. E ela é tão grande porque ela precisa dos rituais. Ela precisa invocar o ritual, precisa da spell específica pra invocar o ritual. O ponto é otimizar essa porra toda, saca? Tinha que otimizar tudo isso. Isso não faz com que você tenha que otimizar o deck. Isso faz com que você tenha que colocar cartas a mais pra ter muito pouco a menos. Pra ter muito pouco de retorno pelo quanto mais de cartas Necroz você põe no teu deck. Então, enfim... É decente, mas não é nem de longe o que precisava, tá? Parece que a Konami não entende o deck para o qual ela tá dando suporte. E eu entendo que para dar suporte realmente e deixar o deck decente atualmente tinha que ser ou alguma coisa muito forte, tipo a carta de Gem Knight que pega 2 efeitos e põe em uma carta só. Não, aqui eles colocam um efeito que é ruim de ser ativado uma vez por duelo.
vai entender. Mas lá no Genite, por exemplo, os suportes pegam exatamente o que o deck precisava. E dá muito valor para as cartas fusões que já tinham no deck que você não usava antes. Então lá é suporte inteligente pro deck. E roubado ao mesmo tempo. Aqui nem é inteligente e nem é roubado. Esse é o ponto. Agora a gente passa pro próximo aqui, que é o Metaltron. O Metaltron, eu acertei o efeito dele, até porque não é muito difícil, basta você ler o link do Metaltron, né, que é um link 3, e aí o efeito é uma carta pêndulo. Por que que ele é pêndulo? A gente tem que... Por que que ele é pêndulo? Eu falhei em não perceber que poderia vir pêndulo. Por quê? Porque o Metaltron é um Link Zefra, e o Zefra é um deck de monstros Links. Então o Zefra é uma força-tarefa especial dentro da lore, onde arquétipos diferentes disponibilizaram um guerreiro para poder participar do bagulho ali, né? Então nós temos o Necroz e Zefra, tem dois inclusive, que é o Hexa, e tem o Swordmaster, alguma coisa assim. Tem Zefra, que é do Yanzin, uma parada dessa. Enfim, então se é Zefra, muito provavelmente poderia ser ritual. Ritual não, poderia ser pêndulo. De fato poderia, falhei em não ter percebido isso. Mas, se fosse pêndulo, o que a gente poderia fazer? Quer dizer, vamos ver primeiro o que a carta faz, né? Ela é pêndulo, então tem que ter efeito na escala, certo? Não faz diferença ser pêndulo. O efeito é, se o teu Necroz tá banido, face up, você pode escolher, é banido naquele momento, né? Você pode escolher uma Spell Trap no campo e banir ela. Interage com... Eu entendo que tem uma parada aqui que pode sim ajudar o deck, que é o deck antes... Vamos pegar o Necroz Meta de 2015. O Necroz Meta de 2015, ele era uma merda pra back row, deck de back row. Ele precisava comprar a porra do Mystical, tá ligado? Mystical e afins, Nightbeam, uma coisa dessa, sei lá. Então... faz sentido que em 2015 essa carta existisse. Porque aí o Necroz tem a engine grande, tá ligado? O espaço pra tech é pouco e você tem que lidar com a Flood Gate que o oponente coloca. Então, enquanto eu tô tentando jogar, essa menina poderia fazer alguma coisa. Como que eu tentei jogar? Banindo cartas. Como que eu bano cartas? Com área de birré, jogando a carta pro cemitério pra poder... É ruim esse efeito de ritual. Mas enfim, vamos lá. O efeito de monstro agora. Você pode ritual sumar ela com qualquer ritual Necroz. Deve ser ritual invocada. Sem usar qualquer nível 9, igual os Necroz de nível alto. Durante a main phase Quick Effect, você pode escolher um face-up monstro que o oponente controla, bana essa carta até a end phase, a Necroz Metaltron, e se fizer, bana o monstro do oponente. Esse efeito é literalmente a mesma coisa do efeito de um monstro que eu tinha colocado no Metaltron no vídeo que eu fiz anterior. O que, de novo, faz sentido porque é o mesmo efeito do Metaltron. Só que eles não voltam, salvo engano, o Metaltron não volta. E aí eu queria que o meu monstro fosse banido e voltasse, mas o monstro do oponente não, tá? É como se fosse um Little Knight, só que é caro, né? Enfim. E aí o segundo efeito é, qualquer monstro destruído por batalha com Necroz é banido no lugar. Tá, esse efeito aqui é uma merda. Esse efeito de campo é bom, tá? É uma forma de interagir diferente. Vamos pra spell agora, que é uma spell quick, né? Necroz Divine Mirror. Vamos ver o quanto divino esse espelho é. O efeito é o seguinte, durante a main phase, Ritual Summon Necroz Ritual Monstro da tua mão ou do banimento. Então, de novo, falha minha. Eu tinha que imaginar que o ritual ia vir de algum lugar. O Kaleido invoca o ritual da mão por tributar monstro do extra deck. O Cycle invoca ritual do cemitério por usar material da mão ou campo. O Mirror invoca o ritual da mão por usar material do campo ou banir do cemitério. Então, o que eles vão fazer é só completar o que falta, que é o quê? Invocar um ritual da mão ou do banimento. Nem é porque o deck funciona à base de banimento, é porque é de onde faltou. Faltou do deck também, né? Mas aí eles não fazem. Enfim, por tributar monstro da tua mão e o campo. Ou mandar Necroz monstro do teu extra deck pro cemitério. Você entendeu isso aqui? Mandar Necroz monstro do extra deck pro cemitério, cujo nível seja igual ou exceda o nível do monstro que você tá fazendo. Bom, o segundo efeito. Durante a main phase, você pode banir essa carta e o Necroz monstro do teu cemitério e adicione o Necroz spell do deck pra mão. Isso aqui, pelo menos, tem um nível de decência que é o quê? As outras cartas, como são de 2015, e que é mais ou menos o que eu disse no meu vídeo também, como elas são de 2015, ela precisa que o campo esteja vazio. Por isso que tinha a dinâmica da Trishula entrar e a Trishula não sair do campo, porque o oponente não queria matar a Trishula. Pra quê? Pra você não dar o efeito da spell no cemitério, porque a spell no cemitério só triga efeito, só pode ativar efeito se você tiver campo vazio. Essa carta, pelo menos, tá em 2024, que é, você pode banir ela porque sim. Não precisa ter o campo vazio, né? Então, beleza. Obrigado, Konami, por fazer uma carta de 2024. Agora, a forma que você faz ritual poderia ser proveitosa. De N formas. Mas ela depende exclusivamente dessa carta. E me espanta que... Porque ela é o único Necroz no extra deck, você concorda? É o único Necroz que vai estar no extra deck. Ela é um ritual pêndulo. Como que ela vai pro extra deck, cara? Você coloca na escala, você destrói ela e você faz alguma coisa. E aí ela fica face up no teu extra deck. Aí a spell consegue usar ela do extra deck como material. Legal, legal. Inclusive eles poderiam pensar melhor nisso, né? Por exemplo, como tem essa dinâmica que pode funcionar,
Essa dinâmica tinha que ter o quê? Esse monstro ele tinha que ir pra escala e ele se destrói, e foda-se. Ele se destrói. E aí você faz uma parada. Ele se destrói e você busca cartas Necroz, tá ligado? Você faz ritual Necroz, alguma merda assim. Você destrói ela, ela vai pro extra e você pega 2 cartas Necroz. Essa menina podia pegar 2 cartas Necroz pra pelo menos valer a pena, tá ligado? Fazer um adianto. Não ser só um normal summon de um Manju. E aí o efeito dela aqui, ela tinha que fazer isso, né? Ela tinha que se destruir, vai pro extra, pegou carta Necroz. E agora? Agora eu tenho full de grátis para poder invocar essa menina, principalmente se o deck tivesse uma forma eficiente de manipulação, de banimento das cartas. Porque aí eu poderia banir um bicho, o tributo tá no extra, o monstro que eu vou invocar tá banido, e essa spell é o one card ritual. Porque aí o monstro tá banido, o tributo tá no extra e pronto. E outra coisa que é óbvia que tinha que fazer era que ela fosse uma NX, então, tá ligado? Tinha que ser assim, porque eu só tô trabalhando em cima do que as cartas já são, né? Do que a spell de ritual tentou fazer, mas a carta ritual não fez. Deixa eu ver até se eu não tô entendendo errado, ó. Tributar monstro na tua mão e ou campo e ou mandar Necroz monstro do teu extra deck pro cemitério, cujo nível seja igual ao EC do nível do monstro. Inclusive, nem dá pra fazer trichula, né, com ela. Por que o nível dela é 9 também, não dá pra entender. Tinha que ser 10, pelo menos, tá ligado? Tinha que ser 10 o nível dessa menina aqui. Ela é o Wyrm, ela nem é buscável por nenhum bicho que tributa. Tudo bem. O nível dela tinha que ser 10. Por quê? Porque você fazia trichula. Então ela tinha que entrar na escala, se destruir, pegar carta. E se ela fosse mandada pro cemitério, por exemplo, aí ela poderia fazer uma parada. Ela é um pêndulo e tria quando vai pro cemitério? Sim, senhor. Era o que deveria fazer, porque é isso que essa carta tá tentando fazer. Ela tá tentando jogar essa menina aqui, do extra deck, pro cemitério pra fazer um ritual, porque ele é o único Necroz que tem no extra. Não é que ela faz um ritual mandando qualquer monstro do extra deck pro cemitério, ela manda um Necroz do extra deck pro cemitério. Não existe Necroz no extra deck. O único que existe é ela depois que ela for pro extra deck. E como que ela vai pro extra deck? Ela não vai sozinha. Ela não vai sozinha pro extra deck. É muito ruim, entende? É ruim. Eu entendo que até os efeitos são redondinhos assim, dá pra você ver algum... Mas a sinergia com o que já existe é ruim. Eu fiquei muito frustrado, cara, com tudo isso aqui, tá? Muito frustrado, pelo amor de Deus. E eu me arrependi de ter comprado a porra do meu Necroz. Primeiro que eu me arrependi porque teve reprint de todas as cartas, então eu poderia ter esperado os reprints chegarem pra eu poder ter. Já veio alguns reprints agora, né, na coleção da Bonanza. E além disso, os suportes são ruins. Só falta essas novas cartas serem caras, porque agora eu tenho a obrigação de comprar elas pra ter no meu deck. Só falta elas serem caras também, tá ligado? Ruins e caras. Aí é foda, aí eu tenho que me fuder mesmo. Mas enfim, cara, eu tô bem chateado. De novo, esse cara aqui só faria sentido ele vir desse jeito se fosse uma mistura de arquétipos entre Necroz e Gishk. Se fosse, lindo, faz sentido. Você invoca a porra do Gishk Green. Porque o Green invoca um Gishk do deck. Aí você invoca o Gishk Abyss. Aí ele tinha que ser nível 2 pra ser Gishk. Fazia sentido, era muito mais interessante do que isso aqui. E a Trap é melhor que essa carta. A Trap que eu falei, se viesse uma Trap, que se você controla o Necroz, por exemplo, você pode ativar ela da mão, ou se você não controla cartas, você pode ativar ela da mão, poderia rolar também, tá ligado? Se o oponente tem um monstro do deck, você pode ativar ela da mão. Alguma coisa assim. É uma Trap que faz o quê? Que você ativa ela e você manda um Necroz Spell, um Necroz Ritual do deck pro cemitério, ou bane uma Spell Ritual Necroz do cemitério. Pra quê? Pra replicar o efeito da carta. Só replica. Fiz um Kaleido. Beleza, ativa a Trap, mandei um Kaleido no meu turno do oponente, joguei o monstro do deck pro cemitério, invoquei o Unicorn, joguei a NX, pum, popa. Arclight, pum, pega follow. Alguma coisa assim, alguma coisa idiota. É estranho, tá ligado? Mas faria sentido. Já faria sentido com o bagulho. Nem a Trap de Necroz eles fizeram, cara. E tá aí, mano, 4 suportes. Boa sorte, jogador de Necroz. A carta é bonita. Eu gostei das artes, tá ligado? Gostei das artes. Mas, enfim, os efeitos. Mas é basicamente isso, cara. Diz aí o que você achou, como que você achou que deveria ser. Dá pra você olhar esses vídeos que eu deixei aí em cima também, pra você rir da minha expectativa. Porque aconteceu isso aí várias vezes, né? Quando eu fiz vídeo de expectativa. Eu fiz vídeo de expectativa de Shadow há muito tempo atrás, lá no meu canal, que é de Master Duel hoje em dia, que era de Master Duel. Enfim, do deck de Shadow que eu fiz. Eu já fiz falando do Beat-Trooper, completamente errado. Do Sky Strike, nada a ver. E olha que eu fiz um overthink do caralho, tá ligado? E aqui também eu tentei lançar um overthink bizarro. Tudo bem que eu falei um monte de efeito forte, tá ligado? Mas enfim, era só pra dar um bagulho, uma dimensão do que precisava. Só a única forma era ser bizarramente forte. Senão, eu acho que eu preferia nem ter esse suporte, tá ligado? Foda-se, eu preferia nem ter esse suporte. Ah, mas agora você tem um Bahamut Shark Totally Awesome, que eu vou fazer do lado do Unicorn. Não, você não vai ter que fazer o Unicorn daí, você vai ter que passar com outra coisa no campo, tá ligado? Não pode mais passar de Unicorn
pra você poder fazer o Totally Awesome, porque é a carta que eles estão te dando. Eu esqueci de mostrar uma coisa antes de terminar o vídeo, que é o seguinte, ó. O Ritual Master me mandou aqui, porque ele veio encher meu saco, esse filho da puta, de um One Card Combo do deck, ó. Se liga do One Card Combo absurdamente insano do deck. Então, começa com Avance. Normal Summon Avance. Efeito dele. Toma, trouxe a Emília. Efeito da Emília. Surge. Toma, pegou o Arid Behair. O Arid Behair vai dar efeito, ele pode tributar da mão ou campo, né? Então tributa aí do campo, tributou a Emília e jogou a nova spell de Necroz, que pode se banir do cemitério mesmo controlando o monstro. Ok, isso é bom pelo menos, né? Dá efeito dela, bane o Arid Behair e busca uma carta. Pegou aqui outra dela mesmo. Ativa ela, tributa esse cara que é um tributo inteiro pra invocar o Arid Behair banido. É o One Card Play que o deck tem. Você entende que nós estamos em 2024 e o One Card Play que o deck tem é colocar o Arid Behair em campo? Não dá, né? Simplesmente não dá. É isso aí, cara. E você queimou o spell de ritual que você tem que usar mais agora. Porque, né? Enfim. Tinha que ter formas mais otimizadas de fazer isso. Só pegou a spell de volta pra mão. Beleza. Ah, eu acho que é o melhor que dá pra fazer com a card play. Você poderia fazer o Totally Awesome ali, tá ligado? Faz o barra multi-totally. Alguma coisa dessa. Mas enfim, cara. Eu tô realmente revoltado. Valeu, falou. Ai, fome. E até mais.